Olá! Hoje seguimos com mais um episódio do Cozinha Bar Responde. Temos uma obra aqui em cima, eu espero que não atrapalhe. Antes de começar a responder as perguntas, eu queria dar um aviso. Muitas pessoas que têm deixado perguntas ou comentários nos vídeos, eu acabo não conseguindo responder porque não tem a opção responder habilitada. Caso as tuas perguntas nunca sejam respondidas, eu te sugiro a dar uma olhada nas tuas configurações do YouTube. Começamos com a pergunta da Milena Campos. Ela disse que tem bastante dificuldade de contar as calorias das receitas e ela queria alguma dica. Oi Milena, essa dúvida é bem frequente. Existe um programa na internet que é o Tecnonutri que eu acho que pode te auxiliar nisso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Uma outra forma um pouco mais trabalhosa é verificar cada ingrediente separadamente, se baseando na tabela nutricional que tem nos produtos que tu está utilizando. Por exemplo, se tu for fazer um bolo e na receita vai 1 ou 2 xícaras de farinha de trigo, tu pode comparar com a tabela da própria farinha de trigo, ver quantas calorias tem naquela porção que o fabricante determinou e fazer uma proporção. Muita gente tem pedido a tabela nutricional das receitas aqui dos vídeos. No momento está um pouco corrido, mas a gente está se organizando para disponibilizar essas informações. Eu sempre gosto de lembrar que as calorias não são o mais importante numa receita, e sim quantos nutrientes tem aquela receita e quantos benefícios aquela combinação vai te proporcionar para o teu organismo funcionar melhor. Seguimos com as perguntas da Adriana Magalhães, eu tive que selecionar algumas. A Adriana ela quer saber por que tem algumas vitaminas e minerais que não aparecem na tabela nutricional dos alimentos. Ela até deu o exemplo aqui do arroz integral comparado com o arroz branco, que na tabela eles são bem semelhantes, mas a gente sabe que o arroz integral ele é bem mais nutritivo. A questão é que existe uma legislação que determina itens que devem estar presentes na tabela nutricional obrigatoriamente. O exemplo foi o que a gente mostrou no nosso vídeo de rótulos, como o valor calórico, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e a quantidade de sódio. As outras vitaminas e minerais fica muito a critério do fabricante. A próxima pergunta é da Tânia Oliveira. Ela nos relata aqui que ela perdeu bastante peso e que ela sente muita fome no horário da noite. E ela gostaria de saber dicas do que ela poderia consumir nesse horário. A refeição da noite, ela deve ser equilibrada como qualquer outra refeição do nosso dia. Ela deve ser rica em verduras e legumes, ter proteína de boa qualidade e carboidratos que tenham um índice glicêmico mais baixo, como o arroz integral, a batata doce, a mandioca. Então, dependendo dos teus objetivos, o que tu tem que equilibrar é a quantidade de cada grupo na tua refeição. A Tânia também quer saber dicas de marmitas que não precisem aquecer. Aqui no canal, Tânia, a gente fez o nosso especial de 1 ano sobre marmitas, teve 2 com carne e 1 vegetariana. Eu espero que tu já tenha assistido, senão eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. A Liliane gostaria de saber sobre os temperos, se os temperos desidratados eles perdem propriedades comparado com os temperos frescos. Os temperos desidratados, eles perdem sim um pouco das propriedades e um pouco do sabor quando comparado aos temperos frescos, mas ainda assim são uma ótima opção para substituir os caldos e temperos industrializados e a quantidade de sal adicionado. A Liliane também sugere que eu faça aqui no canal uma receita de tahine, que para quem não sabe é uma pasta à base de gergelim muito utilizada na culinária árabe. Eu sempre opto por receitas que a maioria das pessoas consigam fazer em casa. O problema do tahine é que para prepará-lo é necessário um processador de alimentos, porque a mistura ela é mais seca, então é difícil de fazer no liquidificador. Mas se a maioria das pessoas quiserem que a gente mostre aqui no canal, a gente pode sim organizar um episódio dele. A outra dúvida de alguém que não quis se identificar é sobre como ganhar peso e ganhar massa magra sem o uso da carne. De uma maneira bem geral, tu deve aumentar o aporte calórico como um todo, aumentando a ingestão de carboidratos de boa qualidade, como o arroz integral, a batata doce, a mandioca, aumentar a ingestão de fontes de proteína, mesmo que sejam de origem vegetal, como as leguminosas, a qual pertence o feijão, lentilha, grão de bico,
Ervilha também faz parte desse grupo. Cogumelos também são uma ótima fonte de proteína vegetal, a quinoa. Se tu consome outros produtos de origem animal que não sejam a carne, né, como ovos, leites e derivados, é importante também aumentar a ingestão de gorduras boas, presente no abacate, nas sementes oleaginosas como as castanhas, nozes. Tudo isso ajuda num ganho de peso mais saudável. Dragonota queria que eu falasse um pouco mais sobre o colesterol e como se faz para diminuí-lo. O colesterol é uma gordura essencial nas membranas das nossas células e ele participa da produção de diversos hormônios e vitaminas. E a maior parte dele é produzida pelo nosso próprio fígado. Sobre diminuí-lo, o que tem sido discutido é a real influência do que a gente ingere através da alimentação nos níveis de colesterol. Mas de qualquer forma, é importante a gente ter um controle na ingestão dos alimentos mais gordurosos, como a carne vermelha, os ovos, os queijos mais amarelos, o leite integral e também tentar evitar ao máximo as farinhas refinadas e o açúcar refinado também, que eles podem estar influenciando nesse aumento do colesterol. A Solange Alves pergunta se devemos lavar as carnes, gado, frango, peixes antes do preparo. A lavagem não é recomendada por 2 motivos. O primeiro é porque ela não tem esse poder de eliminar os micro-organismos presentes naquele frango, naquele peixe. O segundo motivo é que os respingos resultantes do processo da lavagem podem ficar contaminados com algumas bactérias, como a salmonela, por exemplo, e isso aumenta o risco de contaminação da pia e do que normalmente se encontra em torno da pia, como um escorredor com louça já limpa e uma salada crua pronta para consumo, por exemplo. Por isso, a melhor forma de eliminar os micro-organismos presentes nas carnes em geral é o próprio cozimento. Hoje eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando dúvidas, a gente tenta selecionar as perguntas que podem ajudar o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo!